Imagina, puxa, é um prazer ter vocês dois aqui. A gente vai realmente destrinchar um pouquinho do que foi essa jornada, do que vem pela frente, os grandes desafios que a nossa indústria passa toda hora, né? O pessoal, claro, vê tudo acontecendo lá na telinha, tudo direitinho, mas sabe que por detrás tem realmente equipes enormes, um planejamento gigantesco. Poxa, marcas que cada vez estão entrando e apoiando e vendo que esse nosso segmento tem uma penetração e engajamento muito grande com diversos públicos. Mas assim, Wesley, você que, claro, é o expert do Rainbow Six, né, essa grande propriedade de esportes da Ubisoft, fala um pouquinho e mostra um pouquinho para a gente, até para o pessoal poder realmente se situar um pouco mais dos números e dessa grandiosidade que a gente está falando, que é essa grande franquia aí do Tom Clancy. Então, Léo, a gente era acostumado a fazer eventos em televisão que tinham uma série de diferenças, né? Técnicas que a gente vai abordar também ao longo da conversa. Em relação ao mercado, existe todo um ecossistema que envolve um jogo, né? No caso do R6, é um jogo de FPS, que é de tiro, né? First Personal Shoot, para quem não conhece, são atiradores que atiram em primeira pessoa, né? Você tem a visão do jogador na cena do jogo. Outros jogos, como o League of Legends, que o Svevo representa, é um dos braços lá da Riot, é um MOBA, que tem uma mecânica diferente, o Léo também citou na abertura. Então, esse jogo nosso, ele tem aficionados específicos para essa categoria de jogo, né? E tem homens, mulheres, o nosso público é bastante variado em relação à idade, a gente tem da idade... tem pessoas aqui, semana passada veio um médico aqui de 40 anos que joga Rainbow Six, gosta, curte, faz ranqueadas, tem amigos, interage, ele veio aqui conhecer como é que era a nossa transmissão de tão apaixonado que ele era pelo jogo, né? Então, existe um circuito global que tem vários números. Daqui a pouco eu vou chamar aqui uma artezinha, onde eu vou dar os números do Brasil aqui, da expectativa, né, das metas e metas que a gente está atingindo, que estão projetadas para 2021, né? Esses números, eles compreendem campeonatos variados desse jogo que se chama Rainbow Six. Tem campeonato feminino, tem campeonato masculino, não é campeonato masculino, é o campeonato principal de Rainbow Six, que é o brasileiro, é um campeonato que pode jogar tanto homens como as mulheres no mesmo time. Aconteceu isso até numa rodada passada, quando dentro de um squad, né, de uma equipe, você tinha uma jogadora, mulher, jogando com 4 homens, contra uma equipe adversária de 5 homens. E o curioso é que na equipe adversária estava o namorado dessa jogadora, né? Então você tem um circuito feminino para fomentar esse público feminino, o circuito do brasileiro, que pode jogar pessoas de todos os gêneros. Você tem Copa do Brasil, onde você tem uma mistura de times de entrada, de pessoas que jogam amadora, não é amadora de forma amadora, mas times que não têm uma classificação, são times que são franco-atiradores, né? Você tem essa possibilidade dentro desse campeonato, você tem o circuito da Série B, você tem uma série de campeonatos que embalam o jogo e que trazem esses números para abarcarem essa categoria de jogo que é o Rainbow Six. No caso aí, por exemplo, eu acho que eu vou chamar aí os números de broadcasting que a gente trabalha, acho que vai entrar uma artezinha aí. Esses números de broadcasting, por exemplo, a gente trabalha com 60 profissionais no nosso estúdio. Aqui onde eu estou, na sede dos estúdios da Ubisoft, que fica aqui na Moca, na Max Arena, a gente tem um estúdio, que é a Arena, quando a gente... Se Deus quiser, tiver o fim da pandemia, a gente tiver as liberações, a gente vai fazer o presencial com o público. Já estava previsto para o ano passado, para esse ano, mas como todos sabem, a pandemia tem nos impedido. Então a gente tem, para atender o estúdio da Arena e mais 2 estúdios internos, mais aqui a nossa redação, as nossas instalações, são 60 profissionais, né? Tanto de câmeras, diretores de TV, iluminadores, operadores de microfone, coordenadores, editores de imagem. É muita gente envolvida, é um corpo de trabalho muito grande numa estrutura de televisão mesmo, né? E para isso, para o show acontecer, a gente tem 16 talentos. O que são os talentos?
os chamados casters, né? Para quem não está acostumado com esse termo, caster é o narrador e o comentarista. E a gente tem também o nosso analista, que é um personagem que ele faz mais análise de dados e de situações numéricas que envolvem o jogo, né? Então, são só de pessoas que aparecem na frente da tela, são 16 nesses 2 estúdios que a gente tem, mais a arena, né? A gente transmite em 2 idiomas, transmite em português e em inglês, né? Esse sinal que sai daqui da Moca vai também para os Estados Unidos, onde a região dos Estados Unidos narra em cima desse clean feed, desse sinal limpo que nós geramos para eles desde o Brasil, para eles poderem fazerem a produção lá com o idioma em inglês, né? Temos 3 canais, o canal B, onde a gente passa a Série B e outros campeonatos, e temos o Twitch e o YouTube, onde a gente passa os nossos campeonatos principais, né? Em média, né, são 60 horas semanais de transmissão ao longo dos períodos de transmissão, porque a gente tem os períodos de transmissão, né? Os turnos do brasileiro, os turnos do feminino. Em média, semanalmente, a gente transmite 60 horas de conteúdo. Aí esse conteúdo tem reportagens, VODs, que são os conteúdos feitos para transmissão e para as redes sociais. A gente tem uma ampla produção de todos desses 60 profissionais envolvidos, que tem eu conto desde quem faz audiovisual sabe que é assim, eu conto desde a faxineira até o diretor-geral. Você tem muitas pessoas envolvidas, redatores, roteiristas, editores, filmmakers, tudo para produzir esse produto que busca esses grandes números, né? Esses grandes números que, se vocês quiserem trocar aí o slide, eu posso falar um pouco dos grandes números. São os grandes números para 2021 que estão previstos aí nessa nossa trajetória do ano. São mais de 1 bilhão de impressões. Impressões são o clique, né? A pessoa passou, visualizou, já vale como uma impressão. Então é um número... E o Rainbow Six, eu devo destacar aqui, não é dos jogos, das categorias, como o Léo disse, estamos numa questão de nicho, né? E o Rainbow Six ele é mais nichado ainda, ele tem um público bem específico. Ele não é dos jogos que atingem maior audiência. Mesmo assim, são números bastante altos, né? Vocês podem ver que são 1 bilhão de impressões ao longo desse ano de 2021. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas atingidas por mês dentro dessas nossas exibições de todos esses campeonatos, de todo esse ecossistema. Em média, a gente teve um aumento de 500 mil novos seguidores ao longo desse ano, fruto desse trabalho de produção, desse trabalho de categorização de campeonatos, de personagens, de influencers, de atletas, né? Porque os atletas, o Léo falou, será que é esporte? É esporte sim, esporte com atletas, com profissionais, com juízes, com pessoas que se preparam, com organizações que são, entre aspas, os clubes. Então é um universo bastante grande que traz seguidores cada vez de números maiores de seguidores interessados em acompanhar esses heróis, né? Essas pessoas que fazem parte desse show que a gente tenta colocar da melhor maneira no ar, né? São 16 milhões de horas assistidas ao longo desse ano, em todo esse ecossistema de campeonatos, né? Somando todos os canais e todas as exibições que nós fazemos, ao vivo, online, em stream, ou depois já buferizado, né? Porque todo esse material, depois de exibido ao vivo, fica nos canais de transmissão do R6 da Ubisoft. E essas reexibições contam como horas assistidas. Então você tem uma média para esse ano de 2021 de 16 milhões de horas, né? E aí a imprensa vem junto também, né? A gente tem, não é um número, acho que muito alto, mas é um número bastante significativo, de 3 mil impressões e citações em outros veículos, né? São reportagens, posts, reportagens online, reportagens em TV aberta, que compreendem esse momento, né, que as pessoas fomentam esse tipo de conteúdo, e os outros veículos, os outros publicadores também fazem uso dessa, vamos dizer assim, dessa onda, né? Então a gente tem esses números de 2021, são um exemplo que eu posso mostrar para vocês da grandiosidade, no caso apenas de um jogo, né, que é o R6. São vários campeonatos, mas é um jogo. E aí tem outros jogos que são fenômenos de audiência, o Svevo vai falar daqui a pouco também do LoL, como é produzido, toda essa produção que embala esse nosso trabalho, né, é que proporciona esse tipo de número, Léo.
Olha, deu para a gente entender realmente um grande panorama aí de como que é o cenário, e é isso que é legal, que nem o Wesley falou, de um jogo só, que é o R6, e, puxa, já tem conteúdo que permeia aí por semana inteira, então tem as rodadas, tem... realmente, segue uma linha como é a receita do que é uma programação do futebol, né, vamos dizer assim, mas claro, com todo o twist, eu acho até com mais conteúdo que a gente cria de vocês também aí, claro, diariamente com os jogos de vocês.